Daniel capítulo de número 3, versículo de número 7 diz: portanto, no mesmo instante que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de músicas, se prostraram todos os povos, nações, línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Eu acho incrível isso daqui. Eu acho incrível porque isso se aplica à nossa realidade. Lembra quando falamos de dia mau, que a gente não sabe quando ele chega? O teste da nossa fidelidade é exatamente assim. A gente não sabe quando ele vai acontecer e às vezes não há tempo para se preparar como vamos reagir. Quando a lei desse homem, desse rei que declarava que todos os povos, nações e línguas deveriam se prostrar à estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado, ela é promulgada e apregoada pelo arauto, a Bíblia diz que no mesmo instante a música tocou. Ou seja, saiu a lei, cumpra-se a lei. E agora não havia tempo para Sadraque, Mesaque e Abidnego decidir se eles iriam ou não, ou que estratégia ter para disfarçar o não ou o sim. Porque se eles se prostram, eles tinham que depois se justificar para quem tinha como expectativa uma atitude diferente deles. Se eles não se prostram, eles tinham que se apresentar perante o rei. E a Bíblia diz que o arauto apregoou que havia um forno de fogo ardente para quem não cumprisse. Ou seja, a lei aparece e agora cumpra-se a lei. E o teste revela a fidelidade. Não há tempo para se preparar, não há tempo para descobrir a melhor forma de reagir. E eles só reagem. E a reação deles revela quem eles são. A reação deles revela a fidelidade. Porque a música toca e eles não se prostram. E todos os povos, a Bíblia é clara em dizer, todos os povos, nações, línguas, se prostraram. E ela é clara em dizer que apenas 3 não. A gente sabe que nesse mesmo contexto há Ezequiel, há Daniel, mas não fala deles aqui. A Bíblia conta de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque foi quem foi alvo da fofoca. Porque quando a música toca, todos se prostram e eles permanecem de pé. Quem viu foi contar. E é engraçado isso, porque quando nós somos fiéis, nós ficamos no alvo de gente que não aceita a nossa fidelidade, a nossa fé. Quando você se posiciona sobre algo que a maioria é contra, você fica no alvo da crítica, do ódio, dos discursos contemporâneos dizendo que nós estamos errados. E há 2018 anos a teologia dá certo, e agora estão dizendo que a gente está errado, e que sempre esteve errado, e que sempre estivemos errados, e que nunca fomos coerentes com a natureza. E agora nós estamos sendo marginalizados, porque a nossa fé ainda está na palavra, e a palavra ainda é a palavra. Eu sou questionado sobre o meu posicionamento todos os dias, sobre homossexualidade, aborto, sobre tudo. E a minha opinião não pode mudar porque os tempos mudaram. A minha opinião não pode mudar porque o mundo mudou. O mundo mudou, mas a palavra é a mesma. E a minha fé ainda está em um Deus imutável. Se posicionar no meio de um monte de gente que não se posiciona, isso é difícil demais. Já parou para pensar que entre estar em pé e prostrado há um meio termo? Cócoras. E essa posição de meio termo, quem está longe principalmente não consegue distinguir se a pessoa está de pé ou se ela está prostrada. E essa tem sido a postura que uma geração inteira está tomando. Se eu ando com quem é contra, eu sou contra. Se eu ando com quem é a favor, eu sou a favor. Se eu ando com a palavra, eu sigo a palavra.
E esse é o problema. Quem não se posiciona é refém do vento de opinião. Qualquer opinião serve, qualquer ideia é boa, até porque ter posicionamento gera inimigos, e nós não queremos inimigos. Mas a Bíblia diz que se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que é nosso. Mas como nós não somos do mundo, é por isso que o mundo nos aborrece. A nossa fidelidade não é provada enquanto tudo está bem. A nossa fidelidade é provada no meio da crise, no meio do ser rechaçado, excluído, expulso. E se isso for necessário, quem de nós está preparado para ficar de pé quando todo mundo se prostrar? Esperança, é isso que eu tenho, de uma geração que não mudará os seus conceitos, porque os conceitos de uma geração mudou. Nós não vamos mudar. Nós ainda acreditamos nas mesmas coisas, nas mesmas verdades imutáveis do Evangelho. Agora, quando a gente diz alguma coisa preconceituoso, esquece. Não sou preconceituoso, tenho conceito formado pela palavra. Não é preconceito sobre alguém, é conceito sobre conduta. E está aqui. Mas não. Não adianta brigar, eu não vou mudar a minha opinião. E não é porque sou ignorante, sou instruído por algo que não muda. Para pensar. Se você quiser ser amigo de todos, se faça pensamento de todos. Se você quiser agradar o coração do Senhor, o seu pensamento tem que combinar com a palavra até o final. Eu acho incrível esses meninos. Eles não se prostram no meio da multidão. Eles ficam de pé. E quem se ajoelha, parece que eu vejo esse ajoelho assim. Vou contar. As pessoas não suportam fidelidade no meio de tanta crise. Mas ainda existem fiéis. Ainda existem os remanescentes. Há esperança. Ainda há. Ainda há. Eles ficam de pé. E Nabucodonosor manda chamar eles. No primeiro teste eles são aprovados. E agora é perante o rei. E o rei diz: olha, talvez vocês não ouviram a música tocar. Talvez vocês não entenderam. Vou parafrasear, talvez tinha muito barulho. Vocês não entenderam a lei. O arauto pregou e vocês não entenderam. Agora eu vou tocar a música. Aí os meninos dizem: não. A gente entendeu. Perante o rei, com licença, excuse me, tá metido, né, irmão? Perante qualquer um, seja rei, seja servo, seja rico, seja pobre, seja influência, seja sem influência, não importa, porque eu sei em quem tenho crido. Nabucodonosor deve ter ficado muito irado. Porque ele pensou: agora esses meninos vão arregar, eu sou o rei. Obviamente eles vão dizer: tocou a música? Você ouviu tocar a música, Sadraque? Não, porque eu não ouvi, rapaz. Não, o rei, se nós tivesse ouvido a música tocar, jamais nós teria ficado de pé. Imagina, pode tocar a música aí. Aliás, já vamos tocar até sem música, e nós não precisamos de música. Joelhamos. Eles dizem diferente, eles dizem: não, pode tocar a música. Nós não nos prostramos perante outro Deus senão o Deus de Israel. Eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus e o que Ele deseja de mim. Eles estão falando isso. Eu não vou me prostrar senão perante o Deus de Israel. Ele está dizendo: quer que eu me prostre? Desce Deus nesse lugar que eu me prostro. Perante a estátua? Não me prostro. Perante a tua opinião, não me prostro. Perante a tua vontade, não me prostro. Perante a vontade de Deus, eu me prostro. Só que isso tem preço, querido. Imagina. Nabucodonosor falou assim: o quê? Não, vocês não vão? Parece que eu vejo ele dando um piti assim épico. Três doidinhos falando que não. Aquece o forno 7 vezes mais. Pode aquecer. E aí agora é hora de arregar, irmão. Agora é dizer: tinha forno. Eu me esqueci do forno. O forno. Não, tava brincando. Parece que você não conhece que eu sou brincalhão.
Não, gente, tô brincando, capaz, Deus de Israel. Tem gente que é exatamente isso, ele vai até onde dá. Quando não dá mais, ele corre. Às vezes porque não tem base, ou porque não acredita na base. Sabe o que é incrível? A Bíblia diz que o forno é aquecido 7 vezes mais, e quem estava na beirada do forno para levar os meninos morreram. Imagina, os soldados mais fortes amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, levaram na porta do forno, jogaram amarrados e morreram. Não deu nem tempo de ser jogado no forno, irmão, morreu na porta do forno. Amém? Deus abençoe vocês, acabou. Capaz, gente, tô brincando. Porque é isso que a lógica diz. Caiu no forno morreu. Isso é o que o mundo diz quando a gente... é o que o mundo diz sobre nós. Vai morrer, vai acabar, esse posicionamento é fraquinho. Não, vai acabar. Isso aí é uma temporada, é o que eles estão pensando da gente. É fogo de palha. Só que não. Eles são jogados no forno amarrados. E parece que eu vejo a cena, todo mundo lá fora esperando, cheiro de churrasco. Já morreram, mas já sentiram o cheiro de churrasco. Só que não era de primeira. Porque quem tinha que morrer não morreu. Parece que a cena para mim é muito viva. Eu fico imaginando assim, o Nabucodonosor, certa hora do campeonato, falou assim: olha, vamos pegar esses meninos que já estavam 7 vezes mais, o tempo passou, agora deve estar 1 vez, 2 mais só. Vamos arrastar os meninos para fora e vamos mostrar para a turma dizendo o seguinte: é isso que acontece quando não se prostra. Esqueletinho, aqui, farinha. Aí a cena, eles vão o Nabucodonosor vai na porta do forno assim. Vocês são bons de Netflix? Eu tô ficando bom nesse negócio. Eu tô aprendendo a interpretar. Presta atenção na interpretação facial. Entendeu? Nabucodonosor indo pro forno. Olha a expressão facial, que coisa como que é incrível isso. Me ajuda, gente. Finge que entendeu, Ó o Nabucodonosor indo pro forno. Aí ele chega no forno. Não entenderam, vou fazer de novo. Ó o Nabucodonosor indo pro forno. Isso pareceu o cara de alguém que não entendeu o que está acontecendo? Nabucodonosor. Oh my God. Ele falava em inglês. Oh my God. Legenda embaixo. Olha que loucura. Ele olha pra galera e diz: quanto que vocês jogaram lá? Aí parece que eu vejo que... não, tá louco. Jogamos 3. Porque tem 4. E um é semelhante ao Filho de Deus. O mais louco de tudo é que Nabucodonosor não entendia nada de divindade, mas olhou para o forno e sabia que era divino quem estava lá dentro. A Bíblia diz que eles caíram amarrados, mas a Bíblia diz também que eles passeavam dentro do forno. O que alguém diz que é morte para você, vira passeio se você sabe quem está contigo. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena não mudar a verdade porque o mundo mudou, não. Vale a pena. Eu quero dizer para você, há esperança. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Nabucodonosor olha para o forno, eu vou só conjecturar. Sai. Eu ia dizer, se eu estou lá dentro,
nem pegar. Querendo ou não, a gente fica metido. Mas aqui eu quero que você entenda que é graça. Andar no fogo e não se queimar é graça. Favor imerecido de alguém que tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Nabucodonosor manda chamar os meninos, sai. E quando eles saem, a Bíblia diz que Nabucodonosor cheirou eles, porque Nabucodonosor falou para a turma: eles não têm nem cheiro de fogo. Honra esses meninos. Essa é a palavra. Quer ser honrado? Quer honra? Honre quem é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Quer honra? Seja fiel. Ele diz: honra esses meninos. A gente pode até pensar que está certo, mas eles servem o único Deus. Posso dar um paralelo antes de terminar essa frase? Tem algo no texto para terminar. É fácil, né? Se Deus sempre tirar a gente do forno, é fácil, né? Sabe o que é mais incrível nos meninos? Há uma parte do texto que eles dizem o seguinte: pode nos lançar no forno, nós servimos o único Deus que salva. Mas o verso seguinte diz: e se Ele não quiser tirar a gente de lá, mesmo assim, a gente não vai se prostrar. Lembra da canção? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Honra esses meninos, porque eles servem o único Deus que salva. Daniel capítulo 3, versículo de número 12 diz: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que tu levantastes adoram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Durante o tempo de liderança de jovens, pregando para jovens e adolescentes, uma das coisas que eu percebo é a preocupação em escolher alguém para namorar. Às vezes a gente vê gente que não era nem para estar pensando em namorar, mas que já quer namorar e estão desesperados, e às vezes estão orando e dizem para mim: pastor, eu estou orando para namorar. Eu acho isso interessante, namorar para orar, isso é muito legal. Mas às vezes a gente esquece que as pessoas que mais caminham ao nosso lado durante um tempo gigantesco da nossa vida são os nossos amigos. E para amigos parece que às vezes a nossa responsabilidade não é igual. A gente se relaciona com qualquer um, senta-se à mesa com qualquer um, a gente tem comunhão com qualquer um, e a gente se esquece que na verdade nós somos a média das 5 pessoas que mais andam com a gente. Ou seja, com quem você anda define quem você é. Se você só anda com gente má, a resposta é que provavelmente você não seja tão bom quanto imagina. Às vezes tem gente dizer para mim: pastor, eu estou namorando e eu só namoro com quem não presta. Aí lá no meu coração dá vontade de dizer: provavelmente você não vale muita coisa. Porque essa é a realidade. Nós só atraímos para a gente aquilo que a gente é. E quem anda com a gente define muito aquilo que a gente vai viver, quem nós vamos ser, aonde nós vamos caminhar. Tem pessoas que gostam de se relacionar sempre com pessoas que estão abaixo dela, porque elas não são provocadas por essas pessoas. Assim como tem gente que sempre gosta de andar com pessoas que estão acima delas, porque essas pessoas provocam elas a melhorar, a caminhar mais longe. E esse texto ele mostra a realidade de uma amizade que persiste a uma tempestade gigantesca. Alguém diz que a tempestade prova os verdadeiros amigos, e é verdade.
Mas tem uma coisa que também prova os verdadeiros amigos: a melhor circunstância da sua vida. Alguém disse uma vez: quer saber se a pessoa é seu amigo? Diga para ela que você comprou um carro novo, uma casa nova, que você casou e o seu filho está nascendo. Se ele sorrir, é seu amigo. Mas se ele olhar para você e dizer: nossa, você está sortudo, hein? O que você está fazendo? Desconfie. A amizade, ela define quem a gente é. E como nós estamos falando com base na palavra de Deus, quando eu olho para esses meninos, eu me impressiono, porque os três estão juntos no início da história e os três estão juntos no final. Não é spoiler, porque você já conhece o final da história, mas os três meninos que bateram de frente com Nabucodonosor são os mesmos três meninos que não se prostam, são os mesmos três meninos que vão para a fornalha, e também são os mesmos três que saem da fornalha juntos. Eu me lembro que quando eu aceitei a Jesus, eu queria encontrar pessoas para caminhar. Me lembro que a primeira vez que eu fui na igreja, onde eu fui líder de jovens, após ter um encontro particular com Deus, eu me lembro que quando eu cheguei lá, um líder de jovens veio falar comigo. Eu vou falar o nome dele porque eu sei que ele não vai ficar triste, não vai ficar bravo. O nome dele é Felipe. E eu me lembro que quando o Felipe me encontrou, ele disse para mim: cara, vamos sentar com a gente lá na juventude, nós vamos cuidar de você. E eu e minha esposa, que na época ainda era namorada, sentamos com os jovens e a gente ficou tão feliz de estar ali. E eu comecei a prestar atenção no Felipe daqueles dias que seguiram. Eu fiquei prestando atenção como ele pregava, como ele liderava, e lá no meu coração eu dizia: eu quero ser igual ao Felipe. Porque são essas amizades que nos tornam melhores. São amizades que nos dão vontade de orar mais, de ser mais crente, de ser mais cheio do Espírito Santo, de ser mais honesto, de ser mais justo. E eu me lembro que eu observava o Felipe, e o Felipe tinha traços característicos que eu, sem saber, imitava. Eu me lembro que quando o Felipe pregava, ele sentia a presença de Deus, ele fazia com a mão assim, ó. E quando eu começava a sentir a presença de Deus, eu estava fazendo igual ao Felipe. Quando eu sentia a presença de Deus, quando eu estava falando alguma coisa para os jovens, eu me lembro que eu fazia assim. O Felipe tinha um jeito especial de dar glória a Deus. Quando ele dava glória a Deus, ele fazia um suspense com a mão dele. O Felipe, quando dava glória a Deus, ele fazia assim, ó. Ele dava glória a Deus e fazia um suspense com a mão dele e levantava a mão. Quando eu comecei a dar glória a Deus, eu estava fazendo igual a ele. Eu dava glória a Deus, e eu repetia aquilo que ele fazia, porque ele me influenciava. O Felipe me ajudou a querer ser melhor. E esses hábitos, aquilo que ele fazia, esses trejeitos, na verdade era a mínima coisa que eu estava imitando dele, porque tinha algo maior acontecendo dentro de mim. Eu estava querendo ficar mais perto de Deus. E um dia ele disse para mim: David, eu tive um amigo na minha vida, o nome dele era Ninho, e Jesus levou ele. E ele era crente demais, e eu sou o que eu sou hoje porque eu tive um amigo igual ele. E eu dizia para ele: Felipe, você agora é o Ninho para mim, e talvez um dia eu vou ser o Ninho para você também. Eu vou melhorar. A gente se esquece que quem anda com a gente define quem a gente é. Eu me lembro que tinha uma coisa que eu não podia imitar o Felipe. O Felipe era batizado em línguas estranhas, no Espírito Santo, ele falava em línguas. Então eu fazia com a mão no rosto, eu dava glória a Deus igual ele dava. Só uma coisa eu não podia fazer: eu não podia falar em línguas estranhas. Então eu começava a orar dizendo: Senhor, me batiza, eu quero falar em línguas estranhas. E eu não sabia que na verdade eu estava dizendo só isso. Não é só porque eu queria, é porque eu queria ficar mais perto e parecido dele. Um dia, toda igreja tem aquelas irmãs do ciclo de oração top. Na minha igreja tinha. A irmãzinha do ciclo de oração puxou minha blusa e disse: vai para frente, que o Espírito Santo vai batizar você. A minha vontade era sair do banco assim, dizendo: ei, Felipe, fica ligado. E quando eu saí do banco e eu estava chegando na frente, um pastor que estava ministrando falou: ei, moço, não ora por você, ora sobre a vida desse rapaz, um grande amigo meu. E eu comecei a orar sobre a vida dele, mas dentro do meu coração dizia: Senhor, eu quero ser batizado também. E aí,
Não aconteceu. Eu estava orando, terminei de orar, não aconteceu onde eu esperava que iria acontecer. Quando eu voltei para o banco, o Espírito Santo me batizou no banco da igreja. E aí eu me lembro que já começou a ficar diferente o negócio. Aí agora eu dava glória a Deus, eu passava a mão no rosto e eu falava em línguas, e a minha vontade era correr até onde Felipe estava e dizer: ei, agora eu estou parecido com você, a gente pode andar mais junto, eu estou ficando parecido com você. Começa a andar com gente que provoca você, começa a andar com gente que faz você ter mais vontade de orar, de se aproximar do eterno, de ser mais crente, mais cheio do Espírito Santo. Comece a andar com gente que não puxa você para baixo. Depois de ver um momento de intimidade com Deus, alguém que diz para você ir embora, se afastar, pare de andar com gente que só reclama, pare de andar com gente que não presta, e comece a andar com gente que te aproxima de Deus. Aleluia. Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 8 e 9 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: aonde está você? A Bíblia, nesse início em Gênesis, ela nos revela uma faceta de Deus que, para mim, é extraordinário. Porque quando nós falamos de intimidade, obviamente intimidade é Deus se relacionando com o homem, e o homem se relacionando com Deus. Só que para pensar o seguinte, que quando Deus se relaciona com o homem, não tem nada novo no homem que Deus não saiba, porque nada está oculto aos olhos do Senhor. Portanto, o privilégio de o homem se relacionar com Deus é nós conhecermos algo que não está acessível a nós. A intimidade nos dá acesso ao coração de Deus, a lugares que ninguém chegou. E Adão e Eva tiveram aquilo que basicamente ninguém teve, porque eles estão do início, eles são os primeiros. Eles acordaram simplesmente, e ao abrir os olhos viram o Criador. O meu filho, quando nasceu, a primeira coisa que ele viu foi um pouco de luz, depois a minha esposa e depois um pouquinho de mim. Adão, quando nasceu, quando foi gerado e fôlego de vida através do sopro trouxe ar a ele, os olhos se abriram, e a primeira coisa que ele viu foi Deus. Você já imaginou que loucura? O alfa, o ômega, o princípio e o fim, o eu sou o que sou. O mais incrível se apresentou a Adão. A Bíblia diz que Deus fez a terra, fez um condomínio fechado chamado Éden, e colocou Adão e Eva para cuidar. Adão e Eva foram colocados lá dentro para viver em harmonia. Adão teve tarefas. Eu acho que era incrível imaginar isso. Eu não sei se você pensa dessa maneira, mas a minha cabeça talvez é um pouco infantil do que o normal. Eu fico lendo aquele texto quando diz que Deus fazia o animal e trazia para Adão dar o nome. Já pensou que cena? Deus fez um animal e trazia para Adão: Adão, o que você acha? Aí Adão dizia: olha, você está com uma cara de vaca. Estou criando, obviamente, mas é assim que aconteceu. Havia contato, intimidade verdadeira, havia olho no olho.
E a Bíblia diz uma coisa que para mim é extraordinário. A Bíblia diz que quando o Senhor terminou a obra dele no jardim, ele fez um pacto com Adão que todos os dias, na viração do dia, ele desceria e caminharia com Adão. Já pensou que loucura? Eu não sei o que você vai dizer, mas eu, se fosse o Adão, eu não faria mais nada. Eu ia sentar, ia me encostar numa árvore e ia dizer: eu quero a viração do dia. Eu só me levanto daqui a hora que o sol estivesse pondo, porque a melhor coisa do jardim não eram os animais, não eram as árvores, era a viração do dia, porque na viração do dia a graça do jardim descia e caminhava. Você imaginou? As dúvidas de Adão eram tiradas com Deus, a conversa era um homem com o eterno. Isso para mim é muito vivo imaginar. Deus descia no jardim. Você imagina a cena? Se você ler isso aqui, você vai ver: e Deus caminhava no jardim entre as árvores. Parece que se eu fechar os olhos eu vejo Adão e Eva dizendo: tá ouvindo? Ele desceu. Adão dizia para Eva: ô Eva, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? É os passos dele, porque o jeito de ele caminhar é diferente. Aí quando eles ouviam os passos, a voz de Deus rompia do meio das árvores: Adão, aonde você está? E Adão dizia: eu estou aqui, Senhor. E aí eles se encontravam e caminhavam. Isso é vida. Vida. Caminhar com ele. Vida. Já pensou? Deus se permitir ser conhecido pelo homem é vida. E Adão teve isso e perdeu. E o que dói é saber que ele perdeu de maneira ridícula. Porque se o melhor do jardim não é as árvores, é a viração do dia, Satanás faz eles se interessarem pelo que tem de menos valor no jardim. E é isso que Satanás faz. Ele nos dá coisas que não têm valor para roubar aquilo que realmente importa de nós. Ele nos tira aquilo que muda a nossa vida para nos dar brevidade, segundos. Quantas pessoas perdem uma vida viva com Deus por conta de 10 segundos? Perdem casamentos por conta de segundos, perdem os filhos por conta de segundos, e aí aquilo que era maravilhoso é ofuscado por nós. E esse por nós que me faz refletir o seguinte: hoje, pregando, eu ouço muita gente dizendo: Dave, essa vida com Deus é impossível que você fala. Não dá para ouvir Ele do jeito que você fala. Eu nunca ouvi Deus falar do jeito que você diz que ouve Ele falar. E aí a minha pergunta é: Deus, será que justamente com a minha geração o Senhor está parando de falar? Será que justamente com a minha geração o Senhor está ficando de mal? Será que justamente agora, comigo vivendo os melhores dias da minha vida, podendo pregar e falar de Ti em todos os lugares, as pessoas estão parando de te ouvir? Minha pergunta é: será que Deus está de mal com a gente? Porque tanta gente reclamando. Tem gente que diz: ai, pastor, o céu é de bronze. Eu oro e Deus não me responde, não me ouve. Será? E aqui no Éden há uma resposta. Quando Adão e Eva pecam, uma barreira chamada pecado se estabelece entre eles e Deus. Mas mesmo assim, na viração do dia, como todos os dias, Ele desceu. Ele entrou no jardim,
Ele caminhou entre as árvores, só que agora não havia uma expectativa, havia um medo. Havia gente escondida. Mas Deus não parou de descer. Deus não parou de falar. Adão e Eva, que não queriam mais ouvir. Quando eles ouvem os passos, pela primeira vez, eles não correm ao encontro, eles correm para longe. Quando eles ouvem a voz, é a primeira vez que eles não dizem Senhor, mas eles dizem Deus. Um dia eu estava na faculdade, ainda na época cursava, e o meu professor nos explicou algo muito interessante: os elementos da comunicação. E isso para mim foi muito interessante, porque como pregador, às vezes a gente pega aquele conteúdo e já para nós já vira uma pregação. Mas naquele dia Deus terminou essa mensagem. Deus completou no meu coração a resposta para a pergunta: será que Deus está de mal? Olha, é mais ou menos isso. Uma comunicação, para ser perfeita, é necessário que alguns pontos sejam respeitados. É preciso ter o emissor, é preciso ter o receptor, é preciso ter a mensagem e é preciso ter o código. O emissor é quem fala, lógico. Logo, quem é o emissor nosso é Deus. E o emissor então fala, e pela palavra a gente entende que ele não para de falar. Segundo, nós somos os receptores, quem recebe. Emissor, receptor, mensagem. Mensagem é o conteúdo da conversa. E deixa eu te dizer, você pode até não gostar, mas Deus não fala senão pela palavra. Deus pode até usar um profeta, mas se o profeta não falar pela palavra, pode ter certeza que não foi Deus que falou com você, porque a Bíblia diz que Ele vela para cumprir a sua palavra. O nosso problema é que nós queremos ouvir a voz de Deus, mas muitas das vezes nós não queremos a opinião de Deus na voz. Quando eu era líder de jovens, os jovens iam perguntar para mim: pastor, é pecado namorar com gente que não serve a Jesus e tal? Aí eu dizia: você quer o que eu falo? Não, eu queria saber o que o senhor acha. Não, eu queria saber o que eu acho ou o que Deus pensa. Não, o que Deus pensa. Aí eu abri a Bíblia: não vos prendais a um jugo desigual. Aí a pessoa: carnal. Sabe o que é isso? Nós não queremos a verdade. O que nós queremos, na verdade, é o reflexo nosso na voz de Deus. Tanto é que muita gente diz: Deus, eu quero que o Senhor me responda. E quando o Senhor diz não, você diz: por que o Senhor não me responde? Então, se nós temos o emissor, o receptor e a mensagem, fica mais fácil. Só que tem uma outra coisa, chamada código. Código é o idioma. O idioma que nós estamos conversando aqui agora é língua portuguesa. Todo mundo está entendendo. E sabe, um dia, isso aqui para mim foi muito claro. Foi um pastor na minha casa, pastor dos Estados Unidos, pastor Sente, falava só inglês. E a minha mãe, talvez é igual a sua mãe. A minha mãe é aquela mulher assim que ela limpa a casa 6 meses. Alguém chega lá lá em casa, ela diz: olha, não repara, tá meio bagunçado. Minha mãe, quando alguém senta para comer, ela encara. E ela pergunta: você gostou? E se você dizer que sim, ela coloca mais. Na cabeça da minha mãe, se você não comer e repetir, você não gostou. Só que naquele dia um problema se instalou na minha casa. O pastor não falava português e a minha mãe fala português, muito português. Ele chegou tomando café, minha mãe chegou: oi pastor, o senhor quer mais café?
E eu pensei lá dentro do meu coração: será que eu traduzo? Aí eu me respondi: não. Vamos ver uma treta acontecer. A minha mãe saiu e quando ela voltou, ela disse: pastor, o senhor quer mais café? Porque na cabeça dela falar português alto virava inglês. E ela não vai gostar de ver essa gravação. Mas deixa eu te dizer, se o código não for o mesmo, não adianta gritar. Se o idioma não for o mesmo, não adianta gritar. E Deus fala através do mesmo idioma, de Gênesis a Apocalipse. Se Deus gritar e for no idioma dele, porque ele não muda, e você não entender, não adianta. E o idioma de Deus ainda é o mesmo: santidade. Você pode até não gostar, mas ele não vai mudar o idioma, porque a gente não gosta. Ele fala do mesmo jeitinho desde o princípio. Santidade. E a última coisa que faz parte dos elementos da comunicação é ruído. Ruído é o que atrapalha a comunicação. Ruído é o que interfere no contato. Sabe, para você entender melhor, se eu pedir para alguém aqui agora, eu acho que eu vou fazer isso. Nicolas, presta atenção, por favor, vem aqui. Vamos fazer uma coisa que não estava programada. Vem cá. Você vai filmar alguém. Fica aí mesmo. Moço, você. É você mesmo. Levanta, por favor, se você puder. Você pode me ajudar? De livre, espontânea pressão. Vai lá atrás, por favor, que o Nicolas vai filmar você. Lá atrás. Isso. Olha para mim. Você está me ouvindo? Por favor, converse. Exercite o dom que há em vós. Conversem. Pega um irmão e murmura. Tô brincando, mas vai, conversa. Você está me ouvindo? Está me ouvindo ou não? Amém. Olha, que dom. Você ouviu alguma coisa que eu falei? E agora? Você ouviu? Deixa eu te explicar uma coisa. A nossa distância tem um bom espaço entre nós. Se eu sair do microfone, você vai me ouvir. Por mais que tenha distância, às vezes a nossa distância não é o que mais nos dificulta ouvir Deus falar. Porque tem gente que está bem pertinho e que não ouve Deus falar quanto quem está tão longe, porque não tem sensibilidade. Tem gente lá no mundo que ouve mais Deus falar do que a gente que vive 24 horas dentro da igreja. Porque o principal não é a distância somente, é o ruído. Pode ficar aí. Só que a distância favorece o ruído. E o ruído não foi eu que estabeleci como emissor, foi você. A gente ouve muita coisa que não presta, fala muita coisa que não deve, anda com muita gente que não vale a pena. Sabe, é a semana inteira colocando ruído. E quando Deus quer falar, a gente diz: Deus, não fala comigo. E aí é porque você está entulhado de ruído e tem tanta coisa falando mais alto que você não vai ouvir. Você está me ouvindo? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quiser me ouvir melhor, você pode. Elimina o ruído. Faz assim, Shhh. Faz. Sabe por que é você que tem que fazer? Porque não fui eu que escolhi o ruído para você. Foi você. É você que decide. Não é eu que vou mandar os outros pararem porque você que tem que me ouvir. É você que tem que decidir me ouvir. E se você quiser me ouvir melhor,
talvez eu faça uma coisa. Eu baixo o tom da minha voz. Para de reclamar. Quer ouvir Deus melhor? Tira o ruído e chega mais perto. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra para o seu coração. Fica comigo até o final dessa mensagem, desse vídeo, que eu tenho certeza que alguma coisa poderosa vai acontecer com você. Eu só quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você talvez já ouviu eu falar isso umas 300 vezes e ainda não fez, né, meu lindo? Então se inscreve, ativa o sininho e não esquece de curtir o vídeo rapidinho. Curtir é tão rápido. Você curte, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e manda para mais pessoas. Faça isso por gentileza. E vamos fazer o seguinte: acelera tudo e bora pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus, ele é cirúrgico. Eu sou fã de Jesus, não sei você, mas eu sou fã. Ele é top. Tem mais doido aí ou não? Jesus é lindo, top. Te amo, Jesus. Isso é top, né? Jesus sabe como dar-lhe, sabe, de um jeito assim que todo mundo fala: ai, por que eu tô apanhando? O nome disso é, a gente fala que é bater com luva de pelica. Já viu isso, não? Eu não sei nem o que é pelica, acho que é negócio, eu não sei, mas eu achei bonitinho falar. Você já apanhou rindo? Eu acho que já, hein? Só lembrar de algumas mensagens atrás aí. A gente às vezes apanha rindo. Quando a gente apanha rindo, significa que a verdade está entrando sem a gente sentir a intensidade dela. Então, quando Jesus está falando isso aqui, Jesus está derramando uma verdade que descansa um e atribula outro. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês estão debaixo de um regime religioso que oprimiu vocês até agora. Vocês estão carregando um peso que não é de vocês. Então o meu conselho é: deixem sobre mim, deixa comigo esse peso que eu vou carregar, e o peso que vocês vão suportar é o meu jugo. E o meu jugo não é igual ao dos fariseus, dos escribas, dos legalistas, não. O meu jugo é suave, é leve. É isso que Jesus está dizendo. Enquanto os gentios estão fazendo assim, ó, os fariseus estão assim, ó: o quê? Está falando de nós? Imagina Jesus assim, ó: Vocês estão colocando um peso no povo que nem vocês suportam. Vocês estão fazendo esse povo carregar o que nem vocês conseguem carregar. Esse é o contexto. Esse é o resumo de tudo. O peso que nós não devemos carregar, nós temos que nos livrar. De outra forma, ou da mais eficaz, é: aquilo que não é para mim, eu deposito em quem tem poder para todas as coisas, no Senhor. Ponto. Agora, eu vou te dar
um resumo disso tudo em um exemplo muito simples. Alguns dias atrás, eu estava assistindo um vídeo na internet, quando eu vi um vídeo simples. Um cientista, no vídeo, levantou as mãos com um copo de água e fez uma pergunta para a classe: quanto pesa esse copo de água? Um copo de água semelhante a esse. Eu faço essa pergunta para vocês: quanto pesa esse copo de água? Quanto que você acha? Pelo amor de Deus, gente, vocês não são bons? 250? Você está supondo que um ml pesa 1 grama, mais ou menos isso. 250 ml. Quem concorda? Levante a mão. Então quem não concorda, dá um peso, pelo amor de Deus, que eu estou um pouco confuso agora. Quanto peso? Como? Depende do... Então não se trata de peso, se trata do tempo que eu carrego. Quando eu peguei esse copo e levantei, ele tinha um peso. Agora ele já tem outro peso. E o peso não mudou. O que mudou foi o meu músculo, que à medida do tempo que segurei algo que não era para segurar dessa posição, perdeu a resistência. Na vida é exatamente igual. Tem pesos que a gente absorve no começo que não sentimos nada, mas na medida que a caminhada prossegue, a gente sente quão peso aquilo é e quão pesado aquilo se torna, até o momento que a gente ou solta ou entrega para quem tem o poder de segurar aquilo e resolver de uma vez por todas. Deixa eu tomar água. Alguém vai segurar o copo para mim? Então deixa eu tomar água. Não entendeu, né? Não tenta colocar o peso que é seu para os outros. A gente tem que dividir com quem pode carregar. Então, se for para colocar em alguém, coloque no Senhor. Você já andou com gente pesada que você fica com ele e só tem uma notícia? Você já chegou para conversar com alguém e saiu desanimado? É porque ele carrega um peso que quer que todo mundo divida com ele. Não, lindo. O peso foi feito para deixar no lugar certo. Tem mensagens que Deus fala no meio do barulho, e tem mensagens que Deus fala nesse silêncio. Você está assim, ó. Como assim? Então eu vou resumir em miúdos para você, ou trocar em miúdos. Nós vivemos uma vida inteira armazenando coisas dentro de nós que não poderiam ser administradas. Nós levamos dentro da gente a vida inteira coisas que já deveriam ter sido excluídas da nossa caminhada. E mesmo assim, a gente insiste em carregar. Sabe qual é a loucura de tudo? Porque basicamente tudo que eu falei até agora culmina para esse tema em especial. O esgotamento é resultado de carregar peso que não foi feito para a gente carregar. A falta de fé e de visão é porque ao invés de a gente se preocupar com aquilo que deveria, a gente está carregando um peso que não deveria carregar. E eu poderia passar a noite inteira falando para você e te fazendo entender, mas eu quero ser simples e objetivo. A gente é como se fosse um recipiente, entende? Um recipiente onde a vida vai armazenando as coisas e vai sendo jogado dentro de nós tudo. E a gente chega ao final do dia, e eu não sei se você tem essa impressão, que quando nós saímos de casa nós somos uma coisa, e quando chegamos de noite nós somos outra pessoa. Talvez você já teve essa experiência de sair feliz de casa e chegar em casa totalmente mal-humorado, estressado, pesado. Pois bem, é que porque você saiu vazio e você voltou entulhado, você voltou cheio. Agora o problema é que tem pessoas que
dormem com isso dentro e levam para o outro dia, e eles vão armazenando dia após dia, dia após dia. Por isso que quando eu converso com casais, a primeira coisa que eu digo é: meu lindo, o dia que você fechar o tempo com a tua esposa, não durma no sofá. Porque todas as vezes que você absorve aquilo que deveria resolver e guarda aquilo que deveria rejeitar, você administra um peso que não é para você. Você administra um peso que começa assim, e quando você menos esperar vai estar tão pesado que o esgotamento vai se tornar a realidade, que o divórcio pode entrar na tua casa, que o abandono pode entrar na tua vida, que a depressão pode te tomar. A loucura disso é porque tem coisas na vida que são tão simples. Entenda, isso é tão simples, o que eu estou falando é tão lógico, mas parece que a gente luta contra a lógica. A gente administra ódio contra as pessoas, a gente administra mau sentimento. Tem gente que consegue viver a vida inteira com ódio de alguém. Basta você pensar que tem gente que está 30 anos com o mesmo sentimento no coração: ódio, rancor, amargura, e o coitado que é alvo do ódio nem sonha que tem alguém que não dorme há anos por conta daquele sentimento. Você vê que loucura! Nem imagina que tem alguém perdendo o sono, porque esse é o negócio. Quem carrega o peso é que sente o fardo. Então nós é que decidimos carregar. Nós é que decidimos trazer dentro da nossa história peso. É a gente que não se livra, é a gente que não se liberta, é a gente que não permite com que Deus entre na história e mude todas as coisas. E sabe qual que é o louco disso tudo? É que talvez você está assistindo esse vídeo com 300 quilos nas costas, e que você talvez está aqui no dia dessa gravação e entrou por essas portas pesado, e esse peso não é seu. Eu me lembro de uma vez que eu trabalhava num determinado local, e que colocaram um tijolo na minha mala. Sabe aquelas piadas, aquelas pegadinhas maravilhosas? Eu acho maravilhoso fazer, mas não gosto de receber isso não. Colocaram um tijolo. Irmão, eu carreguei com aquele tijolo nas costas, e eu cheguei em casa e falei: Deus do céu, não pode que a minha mochila está tão pesada. Irmão, eu fui muito burro, eu tinha que ter me ligado antes. Eu tinha que ter parado no caminho e falar: não, peraí. Eu trouxe um caderno, um penal, não pode que isso está tão pesado, e examinar o peso. Mas não, irmão, eu fui até em casa, cheguei suado em casa. Quando eu tirei a mochila, que eu olhei o tijolo, irmão, por Deus, eu queria voltar no colégio e matar todo mundo que tinha feito aquilo. Da raiva que eu carreguei um peso que não era meu, um tijolo que não era meu, eu não coloquei, mas por falta de observância eu carreguei. Agora imagina a loucura. Você sabe aonde está o tijolo, você sabe como tirar o tijolo, você sabe quanto tempo tem um tijolo nas costas, e mesmo assim é você que quer andar com o tijolo. É você que quer. Ai, pastor, mas eu não odeio. É você que quer esse tijolo, bebê. Não, mas eu vou dormir de mal. Nossa, que bobo. A Bíblia diz: não se põe o sol sobre a ira. E a gente não, eu vou dormir. Então dorme, bebê, vai dormir. Aí não dorme tudo torto na cama, acorda com torcicolo, porque dormiu mal, que era para ter dormido de conchinha, pelo menos uns 10 minutos, igual eu, que só consigo 10 minutos, o resto eu não consigo. Mas não, orgulhoso. O peso não era para você carregar e você decidiu carregar. A questão mais importante de tudo é porque o Deus que a gente serve diz que a gente tem um lugar para depositar todo o peso. A loucura disso é que o Deus que a gente serve se preocupa com a gente a tal ponto que Ele diz: ei, vocês estão cansados? Vocês estão sobrecarregados? Então, oi, estou aqui. Venham até mim e depositem sobre mim aquilo que pesa em vocês. Qual é o peso que você carrega? A pergunta é: por que você ainda carrega?
Lindão, não aceita viver mais um ano escravo de sentimentos que te adoecem. Tá vendo como é simples? É só: não aceite que durante mais um ano você administre dores que não são para você carregar. O recipiente é a gente, e às vezes nós estamos carregados de lixo. Às vezes nós nos transformamos em recipientes de lixo. E assim como Noemi diz: olha, não me chame de Noemi, me chame de Mara, nós nos tornamos Mara. E não porque, sabe, é para nós essa vida, não, nós decidimos carregar o peso. A vida é simples demais para resolver, e eu termino aqui. A mensagem, ela é clara como a luz que brilha, e o peso está sobre você, não sobre mim, porque o peso que estava sobre mim eu já depositei. Então eu estou leve. A pergunta é: e você? De que maneira você termina essa noite? De que maneira você termina esse vídeo? De que maneira? Existem pesos que estão a uma ligação de resolver para sempre. Existem pesos que estão a 300 metros de você, a 30 passos da tua estação de trabalho. Sabe qual que é o louco? É porque o que eu falei agora há pouco do rapaz que eu chamei para conversar, é porque eu estava com um peso nas costas. Eu estava sobrecarregado. Eu queria concentrar na palavra e aquele peso não deixava. Eu queria preparar as mensagens e aquele peso não deixava. E isso é a vida de quem decide carregar um peso que não é para carregar. Todas as suas decisões e emoções são filtradas pelo peso que ele insiste em carregar. Então quem carrega o peso da amargura é amargo com todo mundo, até com aqueles que não mereciam experimentar da amargura. Por quê? Porque a gente pesa sobre o outro aquilo que a gente carrega sem precisar. Meu lindo, eu sou agoniado. Quer me fazer uma coisa e me deixar louco é começar uma treta comigo e não terminar. Quer me deixar assim angustiado, é falar assim: cara, eu não acredito que fez uma coisa dessa, que absurdo. Irmão, eu ligo na hora. Eu preciso resolver. Por quê? Porque é o peso, eu não quero esse peso. Eu preciso saber urgente, meu Deus, o que está acontecendo. Irmão, teve uma época da minha vida que daí eu não servia Jesus, que se alguém ligasse assim: eu tenho um negócio para te falar, eu quase morri do coração. Hoje, graças a Deus, não. Mas eu quero falar uma coisa para você. O nome disso é: eu não estou acostumado com o peso. Eu perdi a prática de carregar peso, irmão. Sabe quando você vai para academia todo dia? Você não sabe, né? Sabe? Eu também não sei. Mas quando a gente vai 3 dias e a gente deixa de ir 5, quando a gente volta a gente não tem mais a mesma força. É a mesma coisa. Quando você se acostuma com o jugo de Jesus, que é leve e suave, você não tolera levar peso nenhum que não foi feito para você levar. Você não tolera carregar sobre si aquilo que Deus não colocou sobre você. Então, meu lindo, qualquer mochilinha que colocar em você, fala assim: não é meu, esse tijolo não é meu, essa pedra não é minha, essa cruz não é minha. A cruz que eu tenho que carregar, Jesus já colocou, e o preço que tinha que pagar já foi pago na cruz do Calvário, e Ele que pagou. Então eu não vou carregar aquilo que vai me ferir, vai filtrar as minhas emoções. É isso, irmão. Quer me deixar sem paz, é falar: a gente resolve depois. Nada de depois, é agora. O que aconteceu? Fala agora, liga. Eu tenho agonia quando alguém diz: eu vou mandar um WhatsApp. Que mandar um WhatsApp, irmão? Liga agora. Eu não aceito carregar um peso por tanto tempo. Eu liguei pro rapaz lá, a treta: vem cá, eu tô mal, preciso falar. E não tinha que falar nada, mas sabe por quê? Meu lindo, agora se tu quiser carregar, o problema é teu, eu já soltei. Tá aqui, tá limpo, tá liberado, tá perdoado. Beijo, me liga, tchau, tamo junto, é nóis. Carrega peso quem quer. Eu vou falar 300 vezes. Eu vou parar. Olha para quem está do teu lado aí. Fala aí: carrega peso quem quer, bobão. Porque todo o preço já foi pago na cruz do Calvário para que eu pudesse desfrutar daquilo que Ele tem para mim. Chega de carregar sentimentos que Deus já levou sobre Ele.
O peso que eu carrego é a falta de perdão. Ai, obrigado. Perdoa. O peso que eu carrego é o vício. Ah, mas é difícil. Uai, quem trouxe esse peso para você foi você. Agora dê jeito de se livrar dele. Chama Jesus, pede ajuda, pede socorro, clama para que Deus envie uma Ruth, dá o teu jeito, meu lindo, dá os teus pulos, mas não carrega mais esse peso. Chega. Deus, em nome de Jesus, sobre você eu deposito todo o peso, toda a angústia, todo o medo, toda a depressão, todo o esgotamento, tudo aquilo que me sobrecarrega. Você vai fazer assim, ó. A vida com Deus é como um elevador. E eu já falei isso uma vez em alguma mensagem que eu não me lembro qual, mas vou falar de novo. A vida com Deus é como um elevador que a gente entra cheia de malas. E com muita dificuldade a gente aperta o botão com o cotovelo. E o elevador começa a se mover. E aí de repente você olha para o lado, olha para o outro e diz: nossa, por que eu estou segurando as malas? Se eu podia soltar elas no elevador. Aí você faz assim, ó. E o elevador não cai. Aí você descobre que aquele peso você não precisava ter carregado desde o momento que você entrou no elevador. Lindo, quando você conheceu Jesus, desde o dia que você conheceu Ele, você não precisava carregar peso nenhum mais, porque tudo Ele levou sobre si. Os nossos pecados foram perdoados, tudo está sanado, tudo se fez novo. Lança sobre Ele e deixa Ele conduzir. Eu não sei o teu peso. Eu sabia do meu ontem, mas resolvi. E graças a Deus, porque eu tô levinho, top, dormi bem. Acordei de manhã, teve outra treta. Aí resolvi, vou dormir bem de novo. Aí a série eu gravei, vou dormir bem de novo. Tá tudo resolvido. Resolva o teu problema, bebê. Você vai fechar o teu olho e Deus vai trazer na tua visão. Deus vai mostrar para você. Vai colocar assim: bebê, esse é o teu tijolo. Aí você fala assim: não é mais meu. E diga: Jesus, por favor, leva, que eu não quero mais carregar isso. Talvez isso vai ter que te exigir pedir perdão para alguém, abraçar, caminhar, fazer alguma coisa, mas você vai ter a sensação mais gostosa que alguém pode ter: alívio. E não esqueça, Jesus é o nosso alívio. Amém? Jesus é isso que queremos, e mais do que isso, é o que precisamos. Príncipe da nossa vida, eu te peço, Jesus, liberta-nos de nós mesmos, das cargas que queremos e insistimos carregar. Jesus, por que vamos pagar preços novamente que já foram pagos na cruz do Calvário de uma só vez? Pai, liberta-nos, tira o peso dos nossos ombros, Senhor Jesus, para que possamos viver a Tua vontade, sem infiltrar por sentimentos e emoções que deveriam ter sido eliminadas. Jesus, limpa-nos, purifica-nos, em nome de Jesus. Amém.